mas nós temos bilhões de pedidos por dia a estas tecnologias. Recentemente criou-se a ideia de que a AI é magia. Portanto, alguém que venha de um background se calhar um bocadinho mais técnico, vai ter uma capacidade maior de desenrascar. Os dados são, sem dúvida, a coisa mais importante. Cada pedido que fazemos a uma destas AIs equivale a cerca de 1 segundo de um micro-ondas. Consegue cortar muitas horas do trabalho e ajudá-lo, então, na produtividade. Vai resolver muitos problemas. Estas AIs modernas geram um código muito interessante, muito bom. Olá, eu sou a Marina Pinho e sejam muito bem-vindos ao De Candidato a Contrato, um podcast onde falamos sobre experiências profissionais e sobre o mercado de trabalho português. Depois de uma pequena pausa, voltamos com um convidado que é um verdadeiro apaixonado por dados, por resolver problemas e por tudo o que envolve a meter as mãos na massa, seja no trabalho ou mesmo nos tempos livres. Chama-se Xavier Silva, é Data Scientist na Dellant e tem uma história que mostra como a curiosidade e a capacidade de adaptação podem levar-nos mais longe. Começou por estudar Engenharia Informática, fez mestrado em Engenharia de Software e trabalhou vários anos como programador no setor do retalho alimentar até descobrir a sua verdadeira paixão, a inteligência artificial. Em 2020, decidiu mudar de área e fez uma tese sobre previsão de compras em ambientes de retalho. A experiência correu tão bem que acabou por lançar um novo setor de AI dentro da empresa onde estava. Mas a vida levou-o até Mira e foi aí que encontrou a oportunidade de voltar a fazer aquilo que mais gosta: explorar dados, extrair valor da informação e aplicar inteligência artificial a problemas complexos do mundo real. Hoje trabalha na Dellant num projeto de desenho automático de redes de fibra e integra uma equipa técnica altamente especializada. Para além do trabalho, o Xavier tem uma afinidade especial por tudo o que cria com as mãos e com a cabeça. Já construiu 2 guitarras elétricas, adora inventar na cozinha, fazer desportos radicais, dentro daquilo que pode fazer, obviamente, e nunca recusa um desafio que envolva engenho e criatividade. Nesta conversa vamos falar de dados, inteligência artificial explicada a não técnicos, sustentabilidade e perceber como o gosto por aprender pode transformar-se no melhor algoritmo da vida. Xavier, muito obrigada por teres aceito aqui o convite de estar connosco hoje. Uau! Isso é muito bonito de ouvir. Boa. Primeiro podcast, não é? Que estás como convidado. Sim. Portanto, aqui uma estreia. É verdade. Mas Obrigado pelo convite. É muito giro estar deste lado, depois de centenas de horas a ouvir. Boa. Olha, começamos aqui se calhar já por falar um bocadinho do teu percurso e da tua vertente académica, aquilo que foste fazendo a nível de estudos. Começaste com Engenharia Informática e especializaste em Engenharia de Software. O que é que já naquela altura te atraía para esta área em particular? Já sabias ao que é que ias, digamos assim, quando entraste na faculdade? Como é que foi? Eu acho que não sabia bem aquilo que ia. Eu acho que com o tempo eu acabei por ir afunilando os interesses. Eu fui aquele miúdo típico que sempre gostou muito de computadores, desde muito cedo que a família perguntava-me a mim questões relacionadas com os telemóveis, com os computadores, sempre que havia algum problema, acabava por ir eu tentar ajudar. Eras o técnico da casa. Portanto, sempre tive essa afeição. Depois, também, desde muito novo, que eu me lembro de ter muito gosto por ver como é que as coisas funcionam, desmontar coisas. Eu lembro-me de ser muito pequenino, por exemplo, e com 8 anos ou 10, e desmontava os carrinhos, aqueles carrinhos telecomandados, e depois utilizava os motores para tentar... Eu lembro-me de uma vez que fiz uma espécie de um barco com uma garrafa de água, que ele era parvo porque andava à roda. Mas depois brincávamos com as luzes dos carros e fazia muito isto também com um primo meu, que também depois acabou por estudar engenharia, mas de outro setor. E vocês na família já tinham alguém dessa área ou foi mesmo por gosto, por Não. mexer, fazer coisas com as mãos? Foi o gosto. Não tenho ninguém na família que esteja diretamente relacionado com nenhuma engenharia, mas desde muito novo que eu senti que de facto eu gostava de ver como é que o mundo funciona. Então depois ali com o passar do tempo, eu no secundário lembro-me de ter tido outras vontades. Eu cheguei a ponderar coisas como gestão ou como economia. Houve uma altura que eu ponderei osteopatia, que é completamente ao lado. Mas na altura de entrar no ensino superior fui para a Engenharia Informática e ainda bem. Os primeiros tempos foram um bocadinho de choque, eu não sabia bem aquilo que ia, mas foi uma paixão completamente desde o início. E sentes que a faculdade te preparou bem para o mercado de trabalho depois? Sim, sem dúvida. Eu lembro-me que logo bem, no segundo ano já começamos a ter alguns projetos que envolviam toque com empresas
e começámos a perceber muito cedo como é que era o outro lado. Mas claro que depois o mundo real é diferente, mas sim, eu sinto que o que eu obtive da faculdade foi sobretudo uma capacidade de desenrascar e de aprender relativamente rápido, e isso foi, acho eu, que a coisa mais importante para depois correr bem no mundo do trabalho. Ok. Tu agora trabalhas com dados, mas inicialmente tocaste ali mais no vertente de desenvolvimento, não é? O que é que tu recordas dessa fase da tua vida? Bem, a maior parte, se calhar, do meu tempo foi sempre relacionado com o desenvolvimento de software. Eu gosto muito do conceito de arquiteturas de software, coisas complexas, coisas distribuídas, por exemplo, cenários de Netflix e coisas do género, onde estão centenas de componentes a interagir uns com os outros. E foi por isso que eu acabei por fazer a minha formação base nesse lado. Mas eu já tinha desde há alguns anos algum contacto com a área de inteligência artificial, e havia uma pessoa, que é o Silvio Macedo, que ele incentivava-me sempre para... Não sei, explicava-me, mostrava-me coisas, ele estava sempre a par de tudo que era novidade, e isso meio que foi contagioso. E então eu tive a oportunidade de fazer a tese de mestrado, a dissertação nessa área, e pronto, ainda bem que eu fiz, porque finalmente tive coragem para parar de simplesmente admirar e gostar da área, para realmente começar a fazer alguma coisa. Ok. E tu, inicialmente, tiveste vários anos no setor do retalho alimentar, não é? Que é um bocadinho uma área diferente daquela onde estás atualmente. Podes explicar um bocadinho que tipo de projetos é que tu desenvolvias na altura, como é que era, portanto, e assim, um bocado um paralelo com aquilo que fazes hoje em dia? Bem, a empresa onde eu estive antes trabalhava no setor, como disseste, de retalho alimentar. Portanto, os nossos principais clientes eram, na prática, supermercados. Eu estive envolvido em soluções diferentes, como, por exemplo, verificadores de preço, aqueles dispositivos pequeninos onde validamos o preço de um artigo. Estive também no desenvolvimento de uma aplicação de self-checkout, um bocadinho aquela experiência semelhante ao Amazon Go. Também trabalhei no back-end de pagamentos desmaterializados. O que é pagamentos desmaterializados? A ideia de poderes pagar com o teu telemóvel, sem teres que utilizar um cartão no momento. E foi também no contexto da aplicação de compra automática ou autónoma. A ideia era poderes, com o teu telemóvel, durante a experiência em loja, fazeres a picagem dos teus artigos, vês os preços, cupons, o que tu quiseres utilizar, e depois podes também fazer o pagamento na própria aplicação e sair de forma autónoma, evitando filas e tudo mais. E acabei por estar neste contexto nas diferentes partes da própria aplicação. Sempre mais numa perspectiva de back-end, eu sempre estive mais na parte de trás, mas em diferentes vetores. Mas esse tipo de aplicações deve recolher muitos dados interessantes, não é? Sim, sobretudo produzir muitos dados interessantes. E nessa altura tu já tinhas essa percepção, portanto, ou seja, quando estavas nesse setor, foi aí que começou então o teu gosto pelos dados, foi aí que começaste a perceber que, opa, se calhar também era giro, era perceber o que é que eu posso fazer com esta informação que se recolhe através desta aplicação, ou não? Eu acho que sim. Eu lembro-me que sempre tive muita curiosidade e acabava por fazer às vezes queries nas bases de dados para tentar perceber algumas estatísticas, algumas informações interessantes sobre o que é que realmente estava a acontecer. Eu sempre vi muito valor nos dados. E essa área do retalho, o que é que para ti era mais engraçado? Não sei se... Porque, não sei, eu acho que o retalho deve ser um setor que é muito giro, não é? Portanto, estás a fazer essas aplicações que são coisas que se usam no dia-a-dia. Achas que tinha assim uma aplicação mais visível do que aquilo que fazes hoje em dia? Ou achas que nesse aspecto, na área das telecomunicações onde te encontras, consegues também ter essa visibilidade do teu trabalho? Acho que tocaste mesmo no ponto-chave. Eu lembro-me que de início eu até achava que o retalho alimentar parecia muito desinteressante. E eu acho que parece, até pelo menos à primeira vista. Mas dá precisamente essa ideia de tudo o que tu fazes tem um impacto muito cedo. Tu vês os clientes de forma muito rápida e depois numa quantidade muito grande
a interagir com tudo aquilo que tu fazes, o que também acaba por ser mau se tu fizeres algo que não está bem, não é? Porque de repente muita gente experiencia o teu erro. Mas esse Já contacto... aconteceu alguma coisa dessas? Já, claro. Podes partilhar assim alguma história? Eu lembro-me que já tivemos situações em que foi necessário corrigir assim muito rápido. Por exemplo, víamos logos de coisas que tinham ido para a produção e que acabavam por não estar a dar a informação que deveriam e quase instantaneamente estávamos a fazer correções. Pronto, e víamos também depois o resultado muito rápido. Portanto, um nível de stress diferente, não é? É um nível de stress diferente, mas também a satisfação é mais imediata. Na área das telecomunicações, eu acho que o resultado acaba por não ser tão rápido, mas de certo modo as coisas também acabam por ter um impacto se calhar maior, mas esse imediatismo da ação é completamente diferente. Ok. E tu depois, em 2020, decidiste mudar então de área e entrar aqui mais na vertente da inteligência artificial. O que é que te despertou esse interesse particular pela inteligência artificial? Pronto, tanto que na altura se calhar não se falava tanto como hoje em dia, que é uma coisa que todos os dias, não é, se fala sobre isso. Bem, eu acho que já se falava. Eu acho que depende um bocadinho também os círculos onde a gente que se frequenta, não é? Até porque a inteligência artificial já tem muito tempo, ele já vem desde há muito tempo. Mas eu acho que tive também o privilégio de estar a viver uma altura em que muitas coisas estavam a acontecer muito rápido. Por exemplo, os grandes avanços que aconteceram e que impactam o dia a dia, por exemplo, com o ChatGPT, vêm dessa mesma altura. Então eu acabava por estar exposto a muitas novidades, mas na altura tinha um impacto menor. Por exemplo, eu lembro-me que mais ou menos em 2018, 17, 18, lembro-me de estar algumas horas a trabalhar num projeto que tinha como objetivo reconhecer uns caracteres numas imagens, numas etiquetas. E hoje em dia tu apontas o telemóvel para um papel e o ChatGPT extrai-te aquela informação de forma muito rápida. Mas na altura aquilo era complicado e depois envolvia o treino também de algumas redes neuronais para tentar detectar a diferença entre um 1 ou um 2, e então se fossem, por exemplo, números escritos à mão, as coisas tinham uma dificuldade ainda maior. Mas fui assistindo a esta evolução, sabes? Ver a dificuldade que era de distinguir um cão e um gato numa fotografia, para agora a quantidade de informação que uma AI consegue extrair de uma forma e que se criam precisamente. Exato. Portanto, então aí sentes que a inteligência artificial nessa altura estava numa fase que era um bocadinho mais, não quero dizer atrasada, mas mais embrionária, e que do nada deu assim um salto muito grande, porque não é, em 2023 foi quando 23 surgiu o ChatGPT. Portanto, achas que foi assim um salto muito rápido para aquilo que temos hoje em dia? Foi um salto muito rápido. Mas a verdade é que a tecnologia basicamente já existia. Tudo aquilo que nós utilizamos hoje foi feito em cima de coisas que já estavam, né? O que aconteceu foi que ali por volta de 2017, quando a Google publicou o paper intitulado Attention is All You Need, foi aí que propôs a arquitetura dos Transformers, que foi basicamente revolucionar aquilo que já existia das redes neuronais para transformá-las no que hoje em dia conhecemos como ChatGPT e outras coisas que são semelhantes. Ok. Então, agora se calhar só voltando um bocadinho ainda à tua experiência, e entretanto depois já vamos voltar a tocar aqui neste tema. Tu na altura optaste por fazer aqui uma tese, portanto, estavas aqui já nesta empresa de retalho, e corrijo-me se eu estou a dizer alguma coisa de errada, mas nesta altura foi quando foste fazer a tua tese de mestrado, não é? E foi aqui que tu também decidiste então embarcar aqui para uma área nova e focar então mais na parte da inteligência artificial e dos dados. E eu lembro que na altura, quando falamos, disseste que se calhar não te sentias totalmente preparado, que foi assim um desafio. O que é que te levou nessa altura a tomar essa decisão, em vez de se calhar dar continuidade aqui a uma área mais confortável? E não sei se foi aqui na altura também de 2020 que fizeste a tese? Foi 19, 20. Pronto, então assim, toda uma turbulência, não é, mundial que se vivia, e tu decides pôr ali água na fervura e fazer aqui uma tese numa área completamente diferente, onde se calhar ainda estava-se a dar, não os primeiros passos, mas pronto, face àquilo que temos hoje em dia, ainda estava muito no início. O que é que te levou a tomar essa decisão?
Uma boa pergunta. Francamente, nem sei se responder muito bem a isto. Que me levou a tomar a decisão. Inocência? Não, inocência. Pá, eu acho que foi um bocado uma atitude de estilo: é agora, se é para ser, é agora, tenho esta oportunidade, portanto vou aproveitá-la. Porque, lá está, até então eu já tinha estado em algum tipo de brincadeiras, mas eram quase isso. Todos os projetos que eu tinha estado até à altura de 2019, que envolviam AI, acabavam por ser exploratórios, coisas mais limitadas no tempo, mais pelo divertimento até. Ali tinha a oportunidade de estar durante um ano a explorar algo que inclusivamente trazia valor. E foi isso, foi essa possibilidade de trazer algo novo, trazer algo que fosse vantajoso para a empresa, para o contexto em que estava, e foi o conciliar de todas essas coisas boas. Agora, a parte que tu falas dali da pandemia é engraçado, porque a tese começou em 2019. Foi um bocadinho antes da explosão, mas foi basicamente ali no início, final de 2019, eu estava a começar a dar os primeiros passos. Portanto, quando as coisas começaram a correr, digamos, mal, ou a correr mais a sério, também era a altura em que o meu trabalho para a tese estava mais tenso e, portanto, eu acabei por ter, se calhar, uma visão distorcida daqueles primeiros meses, quase daquele primeiro ano. Ok, tomavas a mesma decisão hoje em dia? Sim, sem dúvida. Porque foi também um bocadinho essa decisão que deu assim uma viragem na tua carreira, não é? Para aquilo que tu fazes hoje em dia. Uhum. Então, tocando agora naquilo que tu fazes hoje em dia, como é que tu descreverias o teu papel atual? Portanto, és data scientist, mas tocas também em áreas de machine learning, creio eu. Portanto, explica-nos assim um bocadinho para quem não sabe muito bem o que é que isto é, ou quem está a terminar ainda o curso, por exemplo, e gostava de perceber um bocadinho as opções. Explica-nos um bocadinho como é que é assim o teu dia-a-dia e o teu papel atual. Ok. Eu, teoricamente, sou data scientist. Portanto, aquilo que um data scientist faz no seu dia-a-dia vai de tudo o que acontece, desde a existência de dados crus, digamos, até à produção e depois, por vezes, o deploy de modelos que conseguem fazer algo com essa informação. Portanto, extrair conhecimento dos dados crus, tentar gerar informação que seja útil e que seja relevante para o negócio, que possa ser aprendida por um modelo esse que por vezes envolve diferentes experiências, envolve experimentar algumas coisas diferentes, envolve afinar, avaliar e depois então ter algo que consiga responder a um problema de negócio, que é isso que em primeira instância estamos a tentar resolver. Na prática, no meu dia-a-dia, também como eu tenho uma formação base de engenharia de software, eu acabo por conseguir também ajudar noutro tipo de vertentes e trabalhar também noutras áreas, digamos, mais a par que não diretamente o fluxo entre os dados e as previsões. Neste momento, eu trabalho num projeto de geração de redes, redes de fibra, portanto, eu trabalho com dados referentes, imagina, a uma topologia de uma rede, as estradas, os postes, o que for, e então eu acabo por ter que tratar alguma dessa informação, processá-la, transformá-la em algo que seja, digamos, compreensível por um modelo matemático, um modelo estatístico, e depois, dependendo dos problemas que estamos a resolver, acabo por ter que experimentar tecnologia. Também há aqui uma vertente, se calhar até mais da parte do scientist, né? Há aqui uma vertente um bocadinho mais exploratória, envolve o estudo naturalmente, envolve a exploração, as experiências, às vezes brincar com coisas diferentes para tentar obter resultados diferentes. E depois também sempre um feedback loop aqui para tentar perceber se aquilo que estamos a conseguir vai ou não ao encontro daquilo que é expectável por quem nos pediu para resolver um determinado problema. Portanto, vocês recebem dados, tratam esses dados, não é? Fazem aqui a transformação que é necessária para que eles consigam ser depois analisados, é isso? Sim, que também fazemos essa parte. Nós também fazemos essa história através dos dados. Há uma diferença, digamos, entre os dados crus e o conhecimento ou a informação que tu tens. Portanto, às vezes é necessário
preparar esses dados, seja cruzar, seja transformar, limpar, depende também do tipo de dados que for. E às vezes fazer alguma transformação para tentar cruzar e obter alguma informação relevante. Por exemplo, uma coisa que se calhar é simples de entender em relação aqui ao domínio do retalho alimentar. Imagina que tu tens o teu histórico de compras. Os dados, o que vão dizer é que no dia X tu compraste bananas. E depois, passado algum tempo, voltaste a comprar bananas. O que não dizem é, por exemplo, qual é que é de facto a tua recorrência de compra para esse artigo. Mas isto está lá, ou seja, isto é um processo de transformação desses dados. Pronto, e então, para um modelo matemático, é mais interessante ele saber a frequência de compra de um determinado utilizador, por exemplo, para um determinado artigo, do que propriamente a data em que ele fez. Compreendes? Ou vários, não é? Por exemplo, se toda a gente comprar mais no final do mês bananas, o supermercado tem que saber que tem que ter o estoque mais pronto, não é? Mais reforçado nessa altura. Isso, precisamente. Já agora é uma coisa gira, não sei se sabes, mas banana é o artigo mais vendido em todos os supermercados genericamente do mundo. Percebo porque é um snack embalado. É isso, às vezes quando estamos em viagem é daquelas coisas que é prática, não é? Por isso percebo. Também vi, acho que há pouco tempo, não quero estar a induzir em erro, mas também acho que houve umas. Ou seja, há supermercados que até inclusive é por causa dessa questão dos dados do porquê que é tão importante. Se não me engano, o que eu li foi que há supermercados que até têm a sua própria. Não é bem empresa, mas serviços quase de prever o tempo, não é? Da meteorologia. Porque para perceberem quando é que vão haver tempestades e coisas do género, já prepararem o stock que vai estar disponível em certas localizações, isto mais nos Estados Unidos, obviamente, mas que vão preparar o stock para estar disponível nessas circunstâncias, nessas situações. Faz todo o sentido. Porque, se calhar, terem essa informação de uma outra empresa não seria tão fiável, então provavelmente decidiram apostar nessa área para ter os dados mais fiáveis. Mas pronto, ou seja, é muito engraçado perceber que realmente como os dados são importantes e como há tantas decisões de negócio que depois são feitas com base nessa informação que é recolhida e tratada. Não é? Isso, e lá está a diferença entre os dados extraídos, por exemplo, crus pelos sensores meteorológicos, para o conhecimento mesmo que ajuda alguém no supermercado a tomar essa decisão. Exatamente. Então, portanto, falaste aqui também um bocadinho do teu projeto atual, portanto, tu estás aqui a desenvolver na área do desenho automático de redes. Em que é que tu dirias que consiste este projeto e que impacto é que tu achas que pode ter? O projeto consiste em otimizar o desenho de redes em cidades. Imagina, por exemplo, está a ser criado um bairro novo ou está a ser desenvolvida uma parte da cidade e é necessário fazer as ligações de fibra óptica para abastecer cada uma das casas. E a ideia deste projeto em que eu estou a trabalhar é precisamente em gerar de forma automática e otimizada aquilo que seria a melhor forma de distribuir todo o material, os cabos, os componentes, de modo a poder abastecer as casas de uma forma que seja ao mesmo tempo a mais economicamente vantajosa para a empresa, que consiga dar a melhor qualidade de serviço ao cliente, portanto, havendo menos perda de sinal pelo caminho. E depois perguntaste qual é que era o impacto, não é? Eu acho que aqui a ideia é sempre pensar numa perspectiva de produtividade. Este trabalho envolve muitos passos e se for um humano a fazê-lo vai gastar muitas horas porque tem que contemplar muitos critérios que acaba por não conseguir otimizar de umas vezes para as outras. Por exemplo, vai sempre ter que analisar a topologia do terreno, vai sempre ter que entender as estradas, vai ter que fazer cálculos repetidamente em diferentes iterações para poder fazer toda a passagem dos cabos. E com um computador a fazer isto, com uma inteligência artificial a otimizar estes desenhos, a pessoa consegue ter uma base de partida, pelo menos, que numa primeira instância consegue cortar muitas horas do trabalho e ajudá-lo então na produtividade, o que faz com que todo o processo acabe por ficar mais barato. E depois, mediante a evolução, naturalmente, conseguem-se aqui otimizações e automatismos acrescidos. Ok. Olha, e que diferente... Pronto, aqui é também um bocadinho uma dúvida e uma curiosidade pessoal.
porque nós muitas vezes online encontramos anúncios e trabalhamos aqui com posições e projetos em que trabalhamos com data scientists, com machine learning engineers, com data analysts. Na prática, qual é a diferença entre estes? Porque às vezes parece que é um bocadinho tudo à volta dos dados e que é difícil para quem não é bem técnico ou bem da área perceber um pouco a diferença. Se tivesse que explicar aqui a pessoas não técnicas, digamos assim, quais é que são assim, as maiores diferenças que tu encontras? Olha, eu acho que conseguimos pensar assim numa espécie de pipeline que vai desde no início, desde a criação da informação até depois a existência de algo que dá valor a alguém. E mediante esta cadeia conseguimos posicionar as posições de maneira diferente. Se calhar, por exemplo, perguntaste por um data engineer esta profissão vai estar mais no início. Ou seja, vamos estar a falar da preparação dos dados, alguma transformação, mas acima de tudo a disponibilização, a gestão dos data warehouses, ou seja, tudo o que vai desde recolher dados de diferentes pontas até conseguir prepará-los e dá-los a alguém que os consuma. Depois tens o data scientist ou então um data analyst que vão por exemplo, no caso do Data Analyst, vai trabalhar esta informação numa fase mais inicial. O Data Scientist também pode fazer um bocadinho desta análise da informação, mas depois vai, se calhar, focar em produzir artefactos como modelos de previsão, de recomendação, que consigam fazer algo que acrescente valor ao negócio através dessa informação. E depois, por exemplo, um Machine Learning Engineer já vai estar numa vertente mais à direita, onde vai pegar nos modelos de inteligência artificial que se calhar foram produzidos pelo Data Scientist e vai colocá-los em produção, vai acompanhar, vai avaliar a forma como eles se comportam. Mas lá está, isto na verdade não é uma linha, acaba por ser quase um círculo. E depois a verdade é que depende um bocadinho da maturidade da aplicação de departamentos, digamos, de inteligência artificial nas empresas. Eu acho que se houver uma maturidade maior, vai ser mais clara esta separação. Se não houver, é natural que os papéis acabem por difundir-se um bocadinho e se calhar misturar e possivelmente até não existirem todos. Num contexto mais simples, é natural até que uma pessoa consiga fazer estas coisas. Naturalmente não as fará tão bem, mas poderá conseguir fazer de ponta a ponta. Mas é interessante haver esta separação, não é? Porque com esta separação conseguimos também ter profissionais mais bem formados em cada uma das áreas. Ok. E resultados, se calhar, a nível de dados mais fiáveis. Naturalmente. Ok. Olha, então imagina que agora tinhas aqui uma pessoa que está, um data scientist, estava no mercado de trabalho e estava a tentar aqui concorrer para oportunidades de emprego. O que é que tu achas que tornaria o CV desta pessoa diferenciador na área de data science? O que é que o CV tem que ter ou deverá ter? Imagina que és tu até que estás a analisar, por exemplo. Opa, eu tendo aqui a ser um bocadinho enviesado. Eu acho que é útil a pessoa ter um background de engenharia informática, porque a realidade é que o dia-a-dia traz-nos desafios diferentes. Não é, por exemplo, eu acredito que alguém que tenha uma formação, por exemplo, da área de matemática, até tenha uma percepção melhor e se calhar um raciocínio mais bem formatado para tratar desde a preparação da informação até a avaliação dos modelos, se calhar até compreende melhor todo este processo e tem um raciocínio mais analítico. Mas a verdade é que o mundo real traz outro tipo de desafios. Portanto, alguém que venha de um background se calhar um bocadinho mais técnico e que naturalmente também tem a capacidade de elaborar esta outra parte, se calhar vai ter uma capacidade maior de desenrascar perante alguns problemas que surjam. Ok. Mas acima de tudo tem que ser alguém curioso. Eu acho que, Como é que a pessoa isso. pode mostrar isso no CV? Aí tu é que tens que resolver. Achas que há assim algum tipo de projetos, coisas que a pessoa possa fazer até a nível pessoal que possa ser interessante e diferenciar aqui o currículo? Eu acho que alguém curioso acaba por pôr a mão em muitas coisas diferentes, não é? Portanto, talvez seja algo que dê para procurar. Eu não sei muito bem responder a isto. Eu acho que a curiosidade e uma capacidade de desenrasque são muito importantes. Ok. Portanto, se calhar numa entrevista verias melhor, não é? Pois. Tens que chamar. Ok.
Então, e quais é que são assim, os maiores desafios que tu encontras quando tentas explicar a área de inteligência artificial a pessoas que não são engenheiros informáticos ou que não são aqui da área mais técnica da informática? Por exemplo, pessoas como eu. Quais é que são assim, os desafios que tu encontras que é mais difícil? Ou a pessoa comum que tem uma ideia do que é o AI, que se calhar pode não ser bem enquadrada com aquilo, ou com a potencialidade e com tudo o que pode ser o AI. É uma pergunta gira e eu acabo por estar um bocadinho nesse lado muitas vezes. Eu acho que mais recentemente criou-se a ideia de que a AI é magia. E de facto parece, não é? Nós utilizamos o ChatGPT e é fantástico. Mas a verdade é que isto já aconteceu antes e já na altura de ali mais ou menos meados dos anos 80 já havia esta expectativa de que a AI fosse mágica. Portanto, o desafio que eu tenho aqui é tentar um bocadinho desmistificar esta ideia, porque parece magia, mas não é, não é? É ciência, é matemática que está aqui por baixo. E basicamente eu acho que é importante entendermos a ideia de que há informação, isto é a base. Os dados são, sem dúvida, a coisa mais importante. E depois há tecnologia, ou até, de certo modo, ciência, que consegue trabalhar aquela informação. Daí para a frente é preciso poder computacional e juntando estas três coisas conseguimos coisas fantásticas como temos hoje. Mas acima de tudo é ciência, é matemática que está aqui por baixo e é qualidade de informação. Ok. Então, e as pessoas que acham que a AI vai ser como naqueles filmes que aparecia o Will Smith com os robôs e tudo mais, achas que vamos chegar aí? Opa, O que é que dirias às pessoas que têm essa ideia? é assim, eu acho que já se achou isso muitas vezes ao longo do tempo. Até antes de nós nascermos já havia essa expectativa. Mas eu não consigo dizer também que não vai acontecer. À luz daquilo que nós conhecemos hoje, a expectativa é que a AI seja uma ferramenta que nos ajude a ser mais produtivos, a ser mais eficazes no nosso dia a dia. Não acredito que a AI vá destruir-nos a todos, não acredito que vá criar um problema assim tão grande. Mas não consigo responder esta pergunta também muito bem, né? Eu acho que acaba também por haver questões éticas e regulamentação que acabam também por tentar controlar isto. Mas a verdade é que vai resolver muitos problemas. E então, por exemplo, se pensarmos em juntar AI com robótica, se calhar conseguimos resolver algumas questões, por exemplo, relacionadas com o custo de mão de obra ou assim, que depois, se calhar, se analisarmos bem, pode trazer outros problemas. Mas acho que por agora não há razão para termos medo. É uma ferramenta que está a ser muito útil e está a tornar as pessoas mais produtivas. E até já há estudos, até mais recentes, que acabam por medir o impacto e percebe-se que já está a haver um reajuste desta expectativa do impacto que poderia estar na utilização da AI. Ok. Refere-te aqui um estudo que saiu agora recentemente a dizer que a expectativa era que fosse aumentar muito mais a produtividade do que aquilo que se verificou, não é? Creio que Sim, foi. este do Saiu agora. MIT, por exemplo. Sim, sim. Mas há várias publicações. O New York Times também teve um artigo muito interessante há algum tempo que estava até quase que a falar deste reajuste da expectativa. Do género já não é. Aliás, é mais normal do que aquilo que se antevia. Pode ser só mais relativamente comum. E achas que isso tem a ver com o uso que está a ser feito da AI atualmente no contexto corporativo ou corresponde à realidade, na tua opinião? Assim, eu acho que há um limite naquilo que a AI consegue fazer, naturalmente, porque há um limite na informação. Nós, se pensarmos, aqueles modelos principais, por exemplo, as últimas versões do GPT, do Gemini, o que for, são modelos super poderosos que foram treinados basicamente com a internet inteira. Portanto, a verdade é que a informação já está meio que limitada. Ainda que o poder computacional até possa subir e os modelos até possam ser mais potentes, até mais eficientes, por exemplo, a verdade é que a informação base está ali. Depois também pode utilizar-se a inteligência artificial para produzir dados, tentar aumentar, mas meio que há aqui um limite. Agora, há outras coisas que ainda não foram exploradas, por exemplo, ou não foram tão exploradas. Por exemplo, a questão da robótica com a inteligência artificial poderá trazer outros benefícios ou outros limites e até preocupações que ainda não são bem estimados. Mas a será AI, sempre... enquanto a conhecemos,
é isto que toda a gente está a conhecer. Conseguimos gerar vídeos, conseguimos gerar fotografias, textos, fazemos isto cada vez melhor, mas está a ser isto. Melhor, sempre um bocadinho, mas é isto. E agora, se calhar, falando na parte não tão boa, ou que há bocado falavas aqui de problemas, e se calhar aqui um problema que se tem falado um bocadinho atualmente, ou se tem tentado levantar um pouco essa questão, que é a questão aqui mais da sustentabilidade, e que às vezes não é uma relação tão direta como possa parecer. Portanto, para a pessoa comum perceber, ok, como é que este site que eu uso, ou esta aplicação que eu uso no computador, porque é que está a fazer tão mal ao planeta? E aqui um estudo recente da Universidade de Massachusetts indicou que a pegada de carbono para treinar um modelo de AI é equivalente a 300 mil quilos de emissões de dióxido de carbono. Ou seja, isto quer dizer que são mais ou menos 125 voos de ida e volta entre Nova Iorque e Pequim. Portanto, para quem não entende como é que o ChatGPT ou outros LLMs pode causar tanto impacto ambiental, como é que tu explicarias? Como é que também tu vês esta relação entre a inteligência artificial e a sustentabilidade atualmente? Olha, há números muito giros. Eu gosto quando se colocam as coisas em perspectiva, como explicaste agora com a questão dos voos, porque dá para entender um bocadinho a dimensão dos valores. Mas acho que é importante também percebermos que o impacto gerado por uma LLM, por exemplo, um GPT, não é necessariamente o impacto que é criado ao utilizarmos. Aliás, há estudos que apontam para mais de 80% do impacto na fase precisamente do treino. Ou seja, antes de nós termos acesso ao modelo, antes de o conseguirmos consultar e utilizar, ele já fez mais de 80% do, digamos, estrago ou do impacto que tem. E há números muito giros. Por exemplo, há estudos que apontavam para, na versão inicial, portanto, um estudo de 2021, a versão inicial do ChatGPT, que era com a versão 3 do GPT, o impacto para treinar equivalia à energia elétrica de, salvo erro, 120 mil casas durante um ano. Ou seja, é um valor muito, muito significativo. Mas as coisas também podem ser vistas de outra forma. Se formos a ver a utilização, há um número mais recente partilhado pela Google que diz que cada query que fazemos, ou cada pedido que fazemos a uma destas AIs, digamos, médias ou normais, equivale, uma query mediana, equivale a cerca de 1 segundo de um micro-ondas. Portanto, não é assim tão relevante se formos a ver. Agora, não é uma pessoa que utiliza. Portanto, se formos colocar isto noutra perspectiva e formos ver a utilização de todas as pessoas durante algum tempo, vemos um valor muito maior. Eu lembro-me que havia um estudo que dizia que se fôssemos considerar o ChatGPT a correr com a versão 4 durante um ano, teríamos impactos, por exemplo, equiparáveis a carregar um iPhone 15 durante 223 milhões de vezes e depois 100 mil casas ou algo do género. Portanto, valores que são de uma magnitude muito grande. Portanto, dirias que também tem que se pôr em perspectiva a utilização. Ou seja, gasta muito, mas se calhar também depois a parte positiva que traz também tem que ser equacionada e também comparado com outras inovações que também acabam por ter o mesmo impacto. Mas isso é isso que estás a tentar explicar? Não, eu só estou a tentar passar a ideia de que há um processo inicial de treino muito pesado. E depois a utilização, depois de preparada, não é tão impactante quanto isso a nível individual. Mas nós temos bilhões de pedidos por dia a estas tecnologias. Portanto, tudo combinado, né, tem uma pegada grande. Há estudos, por exemplo, que projetam o consumo relacionado com a inteligência artificial até 2030, o consumo energético, a ser comparável ao consumo de países como o UK ou como o Japão. Portanto, é aqui uma projeção de um consumo astronómico. Ok. Olha, e falando agora um bocadinho também, passando aqui um pouco à parte mais dos LLMs e daquilo que poderá vir a ser também o futuro desta área, e aquilo também, voltando um bocadinho àquilo que já falámos anteriormente, ainda há relativamente poucos anos, quando se falava em inteligência artificial,
era normalmente para nos referirmos a programas da Google, como o DeepMind, conseguia aprender autonomamente a jogar vários jogos, aqui na altura creio que era aqui os da Atari, e até mesmo o AlphaGo que se focava naquele jogo do Go, exato, tradicional chinês. Como é que tu explicas esta passagem tão rápida desses programas até aos LLMs que temos hoje? Ou seja, como é que tu vês esta transformação e o que é que tu achas que vai vir daqui para a frente? Porque nessa altura isto ainda era eram operações relativamente simples. Pronto, obviamente conseguia ganhar os melhores jogadores destes jogos, mas se calhar era mais voltado para esse tipo de situações. E agora quase que utilizamos as LLMs para tudo. Como é que tu vês este salto e o que é que achas que vem a seguir? Bem, o salto não é assim tão recente, vamos a ver, isto é uma evolução muito longa. Isto já remonta dos anos 50. E é giro, porque se formos ver as coisas em perspectiva, até fazemos aqui quase um loop. Por exemplo, o início do que é AI terá começado ali pela altura dos anos 50 com Alan Turing. E o teste de Turing, que é uma coisa que foi muito popularizada por esse matemático, consistia na ideia de um humano conseguir distinguir ou não se está a interagir com um humano ou com um computador. Se formos ver, nós usamos isto todos os dias. Ainda ontem à noite estava a preencher um CAPTCHA quando estamos num site e pergunta, por exemplo, a selecionar onde é que estão as escadas ou algo do género. Isto é um teste de Turing, portanto, é algo que foi teorizado nos anos 50. E também nos anos 50 começaram os primeiros progressos em redes neuronais. O problema é que, se formos ver o poder computacional, não existia, não é? Portanto, as coisas demoraram algum tempo. Houve uma evolução do poder computacional, houve também uma evolução teórica dos próprios algoritmos, mas se formos pensar, aquilo que está por baixo do que hoje em dia são as LLM, são tudo o que esteve relacionado, por exemplo, com Deep Learning, que remonta para o início deste milénio. Portanto, são coisas que já têm trabalho a sério, já significativo, há mais de 20 anos. Só que ali, lá está, na altura de 2017, com a publicação da Google, conseguiu-se pegar na tecnologia que já existia e pensar nela numa perspectiva diferente, e foi essa perspectiva diferente que permitiu criar então modelos fortes, modelos mais, digamos, generalizados, porque conseguem ver em largura, e passamos de não ter uma rede neuronal que sabe distinguir entre um gato e um cão, ou um número 1 escrito à mão do número 2, para algo que consegue ser treinado em tanta informação durante tanto tempo que consegue aceder muito bem a essa informação. Mas lá está, se desmistificarmos também aqui um bocadinho o conceito de uma LLM, novamente não há magia. O que uma LLM é na prática é isto, é um software que foi treinado, ou seja, que analisou e processou durante várias horas muita informação, a quantidade astronómica de informação, e que é muito bom a prever o que vem a seguir. Basicamente é isto. Se nós perguntarmos ao ChatGPT, por exemplo, o que é uma LLM, na prática, o que está a acontecer por baixo é, perante aqueles tokens, aquela frase, ou seja, esta ideia de pergunta do que é uma LLM, o ChatGPT vai conseguir prever os tokens a seguir, ou seja, os caracteres que vão estando a seguir. No fundo é quase como se fosse um software que completa frases, mas faz isto de forma muito, muito, muito boa. Estamos a falar de resolver problemas de código. Estas AIs modernas geram um código muito interessante, muito bom. Depois fazem o mesmo com imagens e vídeos e músicas e vemos coisas espetaculares, mas no fundo é isto. Esta evolução, no fundo, houve ali aquele desbloquear na altura de 2017 e desde aí para a frente aconteceu aquilo que nós sabemos. Se tu tivesses de comparar o estado atual da inteligência artificial às fases da vida de um humano, qual é que dirias que é agora a fase em que nos encontramos? Desde a infância, bebê, infância, adolescência, jovem adulto e velhice. Isso é giro, porque até há medidas que avaliam o conhecimento de uma AI em comparação, por exemplo, com o desenvolvimento cognitivo de um humano. Eu acredito que nesta fase já estamos a falar de um adulto
com muita capacidade cognitiva. Nós vemos isto. É claro que ainda assim há toda a questão da alucinação, há todos os problemas que ainda assim existem, mas acho que é seguro afirmar que estamos perante um adulto, equivalente a um adulto. Agora, possivelmente vai haver alguma nova disrupção. Isto tem sido tão dinâmico, os últimos anos têm trazido tantas coisas novas, tanta informação, tantas coisas, que quase de dia para dia, ou de semana para semana, há novidades significativas. Então, e se tivesses comparar os LLMs que saíram inicialmente em 2022, 2023, com os de agora, quais é que teriam assim o maior salto, as maiores diferenças? Achas que houve assim uma grande melhoria daquilo que é possível ser feito? Depende, não foi uma evolução linear. Se formos comparar as primeiras versões do GPT com mesmo a primeira versão do ChatGPT, em novembro de 2022, vemos de certeza uma diferença muito significativa. Eu lembro-me que em 2021 ou 2022, quando comecei a ouvir falar do modelo GPT, ainda não existia o site, estávamos a falar na possibilidade de prever, de gerar algum código e havia conferências em que a Google promovia, por exemplo, ou a OpenAI promovia modelos que pudessem fazer isto bem e havia esta ansiedade. Mas se formos olhar para uma evolução mais recente, até podemos voltar a tocar na parte da sustentabilidade. Porque, por exemplo, um filósofo da Universidade de Oxford ficou agora recentemente famoso por falar de um paradoxo aqui no treino, em que ele comparava a versão 4 e a versão 5, por exemplo, do ChatGPT, ou do modelo GPT, perdão, ou assim, a ideia de dois modelos recentes em duas versões sequenciais, e o que ele dizia é que era meio paradoxal, porque nós olhamos para uma versão e para a outra e vemos que de facto ele está melhor, ele faz muito melhor, ou faz melhor aquilo que ele fazia antes, mas no fundo é isso, faz a mesma coisa, melhor. Mas a quantidade de recursos energéticos, a quantidade de água, a quantidade de eletricidade que é necessária para treinar subiu em ordens ainda maiores, percebes? Então esta ideia, este rácio de benefício dividido pelo custo, se calhar é meio paradoxal. E é precisamente isso que vemos. Nós vimos um crescimento muito grande e agora vemos crescimentos menos acentuados. Há inclusivamente quem até acha que estamos perante um platô, porque já atingimos quase aquilo que daria. Mas ao mesmo tempo vemos novidades todas as semanas e progressos. Pois, ainda agora em agosto, creio eu, saiu disponibilizaram a versão 5, não é, do ChatGPT, com os AI Agents, que agora também já autonomamente fazem aqui um bocadinho mais de outras atividades. Portanto, tem havido aqui algumas evoluções. Achas que daqui a uns tempos vão estar AIs a falar com AIs para nos marcar as férias? já existe. Já existe, mas a fazê-lo bem. Essa ideia dos agentes é uma coisa muito recente, é do último ano para aí que se começa a dar muito foco a isto. A par também de uma outra coisa que são os MCP, que no fundo é quase uma interface para as inteligências artificiais conseguirem comunicar com outros sistemas. Mas os agentes estão a ter muito hype, estão a fazer coisas muito interessantes, porque no fundo é como se depois da AI conseguíssemos aceder a coisas em concreto. Por exemplo, nós conseguimos falar com uma AI hoje em dia e discutir um roteiro para Londres. Dizemos que vamos no inverno, que vamos 5 dias e que gostamos de música e que não queremos molhar-nos muito, e então vamos ter uma recomendação de um plano muito decente, muito comparável ao que alguém que se calhar mora lá, porque a verdade é que estamos a consultar, no fundo, toda esta informação que já foi processada e conseguimos ter recomendações muito boas. Mas agora com os agentes conseguimos fazer o outro passo, conseguimos perante esta informação, perceber que então se calhar queremos fazer umas férias no início de dezembro e o agente vai consultar os preços, por exemplo, a AI vai, perante essa informação, vai decidir, olha, se formos por a companhia X é mais barato ou tem um horário mais interessante, não faz escalas como tu não gostas, e vai conseguir fazer essa compra. Então, no fundo, o agente o que está a fazer é isto. Por isso é que eu disse, já existe. Porque nós já vemos aqui diferentes AIs a falarem
umas com as outras, a interagirem e, no fundo, diferentes sistemas a integrarem para poderem executar algo. Não só prever, como eu expliquei, o próximo passo da tua frase, mas sim fazer algo que Agir sai. no mundo real, não é? É, exatamente. Ok. Então, olha, falando agora um bocadinho, voltando um pouco agora a ti, em relação ao teu próprio percurso, o que é que tu sentes que ainda gostavas de fazer nesta área? É muita coisa. Eu gosto. Eu acho que esta área tem muita capacidade de criar impactos interessantes, né? E assim, coisas que parecem, ao explicar, parecem ser realmente impressionantes. E eu acho que ainda, se calhar, ainda não consegui estar a trabalhar em algo que eu veja realmente que criou um impacto muito significativo para alguém ou para a sociedade. Não sei também a dimensão, mas acho que ainda há muito espaço para criar esse impacto e para o ver. Ok. Olha, e tu és uma pessoa que tem muitos hobbies, não é? Gostas de fazer muitas coisas, tens muitos interesses, tanto práticos como criativos. Sei que já fizeste aqui, já construíste as tuas próprias guitarras, não é? Gostas de cozinhar, praticas jiu-jitsu. Como é que estes hobbies, como é que sentes que estes hobbies te influenciam também na vida profissional? Eu acho que motivam o interesse, né? Eu acho que sempre fui muito interessado, muito curioso. Acho que acima de tudo aquilo que eu sou é alguém que gosta de aprender, seja do que for. E também é por isso que eu acabo por ter muitos hobbies, porque eu interesso-me pelas coisas. Eu gosto muito de experimentar muitas coisas, mas depois quando descubro algo que de facto eu gosto, eu tendo a gastar muita energia aí. Mas acho que os hobbies me ajudam ao mesmo tempo a ter alguma energia mais canalizada, mas acima de tudo a manter-me curioso e a não me deixar o cérebro ser preguiçoso. Ok, então se calhar uma boa forma de ver um CV diferenciador é alguém que faça também muitos hobbies, não? Opa, Voltando àquele tema. talvez, Pode ser. mas há pessoas brilhantes que ficam em casa e que se calhar têm menos capacidades até sociais, mas são absolutamente brilhantes e eu já conheci algumas pessoas assim. E se fôssemos julgar dessa forma, se calhar já não É assim, seriam. os hobbies não precisam de ser sociais, não é? Há muitos hobbies que são. Podem tocar guitarra em casa, não é? Exato, pronto, sozinhos, não precisam de nada, exatamente. Olha, e falando aqui então na parte então da música, que sei que também é aqui um grande gosto que tu tens alguma música ou até mesmo um álbum que associes diretamente a um projeto, a uma fase da tua vida profissional em particular? Até Que porque este gira a interesse pergunta. pela música foi há pouco. Interesse não, mas a parte de tocares a música foi relativamente recente, não é? Foi algo que. Sim, eu toco guitarra, curiosamente, também desde a altura em que fiz o meu mestrado, portanto, desde ali 2019, que foi tudo. Surgiu o novo Xavier nessa altura, não é? Exato. Mas sim, tenho, absolutamente. Inclusivamente, eu gosto de colecionar discos de vinil que são relevantes para determinadas fases da minha vida. E agir, porque eu consigo olhar para álbuns que eu sei que eu vi quando eu estava a passar por determinada coisa ou quando eu estava a aprender. Por exemplo, lembro perfeitamente do que eu vi quando estava a estudar para o Exame Nacional de Matemática. Lembro-me das músicas que eu ouvia quando estava no período mais tenso do mestrado e lembro-me de percorrer, por exemplo, o metro quando ia para a faculdade a ouvir muito um outro álbum. E relacionado com o trabalho. É interessante. Eu acho que não consigo pensar num álbum que tenha associado a um trabalho, mas curiosamente consigo pensar num grupo ou numa artista que há uns meses atrás tive um período mais intenso de trabalho e que consumi muito. Mas eu tendo a fazer esse arquivo, essa associação. Ok. E depois não te. Ou seja, tens certas músicas e certos álbuns que ouves em períodos mais tensos e depois tu voltas a ouvir essas músicas em períodos não tensos para. Ou não reaviva ali o stress daquela altura? Não reaviva, quanto muito reaviva um bocadinho aquela emoção ou dá piada. Também sentimento de satisfação de já passou, não é? De Sim, sim. conseguir. Mas gosto de ouvir, por exemplo, eu consigo ouvir essas músicas da altura de quando estava quando estava a estudar para o exame de matemática e já vão mais de 10 anos e não fico tenso a ouvir. Mas Ok. curiosamente também acredito que o
tempo, o próprio clima influencia as músicas que eu ouço. Eu noto, por exemplo, agora estamos a chegar ao final do verão, já, na prática já não estamos no verão, já vai começar o período de frio, vai Mais ficar mais melancólico. escuro, mais melancólico, e eu sei que eu vou começar a ouvir outro tipo de músicas. Ok. Olha, e a música, pronto, está cheia de padrões, de estrutura, de emoção. Achas que há aqui paralelismos entre a forma como ouves música e como trabalhas com dados e inteligência artificial? Sem dúvida, isso sem dúvida nenhuma. A música também quase que é uma ciência, não é? O que ali está é matemática, cada nota tem uma curva, né? Uma função matemática que está associada à frequência, tem um valor. E eu penso nisso, por acaso. Eu penso, até eu gosto muito de guitarra, como disseste, e quando eu ouço músicas com solos de guitarra, eu consigo pensar muito nos padrões que estão a acontecer. Eu ouço os solos, eu gosto de virtuosos, por exemplo, o Clapton, Gilmour, e eu ouço as frases que eles tocam e penso muitas vezes que está a acontecer padrões. E depois, ao tocar, as coisas existem, e de facto existe, se formos a compreender. Por exemplo, ao entender o braço da guitarra, as coisas não estão dispersas de forma aleatória, existem padrões, e eu gosto de pensar dessa maneira também. Ok. Então refletes muito sobre isso quando estás a olhar para os dados, a pensar, se calhar, paralelismo com outras partes da tua vida, não é? Acho que sim, inevitável. Ok. Então, olha, estamos mesmo a chegar aqui à fase final da nossa conversa. Nesta temporada temos feito aqui uma rúbrica que é o convidado anterior deixa sempre uma pergunta para o convidado seguinte. Portanto, aqui a pergunta que a nossa convidada anterior deixou foi: ao longo da tua carreira, qual consideras ter sido o maior desafio e de que forma é que essa experiência se revelou mais construtiva para o teu percurso? A tese não vale. Eu sei responder a esta pergunta. Eu acho que o maior impacto que houve na minha carreira profissional foi a perda de uma pessoa muito importante, que foi precisamente a pessoa que me motivou, ou que me deu este gosto pela área de AI. E no fundo foi quase a perda de um mentor, de alguém que tinha muito impacto. Portanto, sem dúvida foi a fase mais impactante. E isso também motivou-me e impactou-me de forma positiva, porque foi daí para a frente que eu meio que assumi a postura de ok, agora vou eu e vou fazer à minha maneira, vou tentar fazer bem. Portanto, foi algo muito potente, muito forte, mas que me tornou, eu acredito eu, mais forte e mais motivado para conseguir. Foi uma fase inicial da tua carreira, portanto... Foi quase a meio, foi em 2022. Mas foi assim, pronto, ainda, apesar de tudo, é jovem, Sim, portanto, sim, exato, foi numa inicial. altura inicial, e logo lidar aqui com essa situação foi difícil. Pronto, do que sei, se puderes partilhar, foi aqui o dono da empresa onde estavas, portanto acredito que tenha afetado não só a ti, mas toda a empresa como um todo. Sim. Como é que foi essa experiência, já agora viver essa experiência de perda de um fundador, não é? Aqui da pessoa que levava o barco para a frente, já agora por curiosidade. Foi duro. Eu acho que de início foi uma sensação de vazio, mas depois, ao mesmo tempo, houve uma postura coletiva de tornar isso em algo, eu não quero dizer positivo, mas em algo sólido, ou seja, pegarem todas as coisas boas que toda a gente aprendeu, porque era uma pessoa que influenciava imenso, e tentar fazer, se calhar não da maneira como ele faria, mas da maneira como nós aprendemos ao estar, ao conviver com ele. E senti também que a empresa teve, depois da dor, muita força para fazer as coisas acontecerem para a frente. Ok. E pronto, foi realmente uma experiência muito marcante, não é? Sim, sem dúvida. Olha, para terminarmos aqui a pergunta da praxe, portanto, gostava que tu nos sugerisses um livro, um prato, um filme e uma música. Olha, um filme eu vou sugerir Shutter Island, com o DiCaprio. Bem, eu gosto muito do filme, já o vi várias vezes. Eu gosto de ver filmes repetidos, não me importo. Prefiro ver um filme repetido do que ver um mau filme novo. E gosto de filmes que levam para um sítio e de repente dão uma reviravolta na lógica. Portanto, recomendaria esse filme. Um livro,
recomendaria Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Ok. É uma escrita moçambicana, é uma escrita deliciosa, é fenomenal. É sem dúvida o meu escritor favorito, eu adoro ler tudo que ele escreve e É sobre que é o livro? Não conheço. eu não vou dar spoiler a ler, mas tem a ver com uma época de pobreza, de guerra também, e acompanhas as personagens no dia a dia, mas de uma maneira tão própria, com uma escrita tão envolvente, que tu lês um segundo e já entras no livro e depois, depois voltas a sair do livro quando fechas a capa. E assim é que sabe bem, não é? Sim. Ok. Já temos um prato e uma música. Opa, o prato é muito difícil. Eu acho que não tenho um prato favorito, mas eu tenho 3 ingredientes que eu adoro e que curiosamente é quase a base de uma quantidade muito grande de pratos portugueses, que é um estofado com ervilhas, cenouras e tomate. Okay. Sinto que poderia comer isto quase todos os dias. Porque um estofado, não é? Um bom estofado. É, exato, seja do que for. Ok, e tem música, então se calhar é a pergunta mais difícil, não é? Não, a música eu recomendaria a música que me deu vontade e que me deu aquela pujança inicial para começar a tocar guitarra, que é a música Tears in Heaven, que é uma música muito triste, do Eric Clapton. Uma história muito triste, mas é uma música que toda a gente conhece, e que é espetacular, e que foi por ela que eu comecei a tocar guitarra, e tocá-la é absolutamente satisfatório. Ok. Pronto, olha, Xavier, muito obrigada por todas as tuas dicas e por todo o conhecimento que partilhaste aqui connosco. Acho que foi muito interessante e acho que vai elucidar muita gente aqui sobre o mundo do AI e das constantes inovações que vão sempre surgindo. Espero não aborrecer ninguém. Não, acho que não. Portanto, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Se gostaste deste episódio, partilha com alguém curioso sobre tecnologia, AI e percursos feitos de mudança e aprendizagem contínua. Até ao próximo de Candidato a Contrato.